Muito bom dia, na gloriosa e bendita graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos ajude a compreender melhor Sua palavra. Muitas vezes as pessoas chegam a pensar que Deus é um Deus mau. Não, Deus tem as suas leis. Deus tem o seu ordem e conduta para ser vivida por cada um daqueles que Ele toma por filho. E sabemos que tudo aquilo que nós fazemos tem à frente uma consequência, boa ou ruim. Então, cada pecado, ele custa um preço. Então, vejamos que o pecado voluntário pode levar a pessoa a distanciar-se muito de Deus a tal ponto que ele não consegue voltar à presença de Deus, muito embora Deus esteja sempre disposto a receber. Jesus prova isso com a parábola do filho pródigo. Ele se afastou do Pai, mas ele não se afastou tanto o suficiente para que não se lembrasse do Pai e perdesse o caminho da volta ao lar. O escritor, a carta aos Hebreus, no capítulo 10, começando no verso 26, ele fala dessa forma: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Então, nós encontramos que o que vem a ser este pecado voluntário, segundo o que Jesus nos disse sobre o pecado que não tem perdão. As Escrituras se entrelaçam. Por que não tem perdão? Porque deliberadamente a pessoa faz aquilo e não aceita, não concorda e não acha o caminho do arrependimento. Por que não acha? Porque ele assegura-se na sua própria certeza. Então, como nós ouvimos naquela parte que já deixamos, a obstinação. Então, seria o abuso da graça de Deus, como alguns filhos às vezes falam para os seus pais, como a gente já falou também há tempos atrás, que o filho diz para o pai: eu não pedi para nascer, não mandei você casar. Isso quer dizer, é uma obstinação, é uma falta de consideração, de respeito, de amor e falta de toda coisa boa. Então, se vivermos deliberadamente em pecado, isso quer dizer saber que aquilo é errado e praticar. Nós temos a Escritura que diz: se você sabe fazer o bem e não faz, você peca. E por que este pecado voluntário, ele é difícil para ele, já não resta sacrifício pelos pecados? É porque a pessoa deliberadamente faz a coisa errada, sabendo que não deve, que não pode, mas é obstinado ao erro.
Então, pelo contrário, o que existe quando a pessoa vive deliberadamente em pecado e não busca consertar? Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Então, este deliberadamente em pecado, então os cristãos que dizem não ter pecado estão iludindo a si mesmo. Agora, aqueles que reconhecem os seus pecados não devem desesperar da graça. Há um meio quando a pessoa deseja acertar. Embora para fazer este acerto, muitas das vezes ele tem que perder alguma coisa, mas acertar, pelo menos demonstrar perante o seu credor o seu desejo, a sua intuição de acertar. Ora, o preço do pecado eu não vou conseguir pagar com a minha própria inteligência, a minha própria capacidade, nem com a minha própria bondade. Mas nós temos que reconhecer que já pagou tudo aquilo, já pagou por mim, já sofreu por mim. Então é desta forma que o pecado deliberado, meus irmãos, é o total abandono da fé em Cristo, conforme está a carta aos Hebreus, capítulo 6 também. A gente pode ler, outra ocasião, não dá tempo para fazer as duas coisas. Mas o pecado deliberado é o total abandono da fé em Cristo, porque estão calcando ou humilhando, pisando o Filho de Deus, desprezando o sangue sacrificial como algo imundo e zombando do gracioso Espírito de Deus, zombando da graciosa graça de Deus. Então é séria esta acusação. Então ela é indicada pelo caráter deliberado do pecado. Em Números, no capítulo 15, lá no Velho Testamento, capítulo 15, verso 30, diz assim: mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dizer, quer seja israelita, quer seja 30, quer seja dos naturais, quer seja dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada no meio do seu povo. Então veja que o Velho e o Novo Testamento, um completa o outro. As coisas caminham em união. Será eliminado do meio do seu povo. Por quê? Pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. Então não teria sacrifício para cobrir aquele pecado. Quando se despreza a palavra do Senhor e deliberadamente viola os seus mandamentos, então a pessoa está, não que Deus vai mandá-lo para a perdição, a pessoa está andando com seus próprios pés para a perdição. Por isso a palavra diz: a sua iniquidade será sobre esta pessoa. Então é justamente isso que estamos meditando aqui na carta aos Hebreus, capítulo 10. Então é uma acusação muito séria. Então, agora, e pela medida do conhecimento ou esclarecimento que a graça é recusada.
Então vamos aqui, Hebreus capítulo 6, 4, verso 4 a seguir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Estão vendo? Porque se vivermos deliberadamente em pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Olha bem como as Escrituras nos traz esta advertência, levando-nos a viver uma vida que não chegue a este ponto. Então não resta sacrifício pelos pecados. Deus já revogou o sistema levítico do sacrifício de animais. Agora, e aqueles que abandonam a confissão de sua fé em Cristo não têm nenhum outro recurso para alcançar o perdão. Compreendido? Então, o único meio que existe é aceitar o sacrifício de Jesus na cruz e dedicar sua vida a Cristo, a viver por Ele e para Ele. E isto é necessário que nós lembremos, tomemos conhecimento, porque não podemos ficar só Jesus é bom, Jesus cura. Tudo isso é a Bíblia, sim. Mas temos que analisar como estamos nós na obediência àquilo que Jesus nos deixou para que nós obedecêssemos. Se estamos dispostos ou estamos apenas indo à casa de Deus, orando só para buscar benefícios próprios. Não podemos relaxar neste ponto. Jesus é curador, pelas suas pisaduras fomos sarados. Enquanto você dá atenção à palavra, veja bem, você está com alguma dor aí agora, enquanto está ouvindo? E você tem dado atenção à palavra? Creia, você pode ser curado agora dessa dor, não só da dor, mas da causa da dor. Porque o sacrifício de Jesus, ele é eficaz, ele tem poder. O sacrifício de Jesus é eficaz, ele tem capacidade de curar os enfermos, de expulsar este câncer, essa leucemia, essa depressão, essa angústia, esta aflição. Porque você tem buscado viver conforme a vontade do Pai. Este sacrifício, porque Deus já revogou o sistema levítico do sacrifício de animais. Pronto, aqui ele acabou. Está no verso 9 do capítulo 10 também. Agora, e aqueles que abandonam a confissão de sua fé em Cristo? É a última oportunidade. Pronto, acabou, ele é o único. Aonde vai? Se você abandona o caminho, a verdade e a vida, vira as costas para quem é a verdade, para quem é o caminho, para quem é a vida, o que você espera? Então você próprio põe o pé na condenação, você próprio abandona a graça, você próprio abandona a misericórdia e não a quer receber. É desta forma com a minha vez a humanidade. Então não resta mais nenhum recurso para alcançar o perdão, porque o perdão está em justamente crer e obedecer
a Cristo Jesus. Então, meus irmãos, é uma advertência solene e ela deve ser bem observada. Então, nós já falamos as coisas, como o nome de Deus é chamado em vão nesses encontros políticos, e às vezes pessoas que dizem cristãs, que creem em Jesus, e chegam ali, fazer o que ali? Se ali a coisa já sabe o que vai fazer. As pessoas não vão por ali enganadas, elas vão deliberadamente. E ali então as coisas acontecem. E quando as consequências chegam, não é porque você é crente que você está sofrendo, é porque você deixou de ser crente em Jesus. Então qual o caminho? O arrependimento. Qual é o caminho? Buscar novamente a casa do Pai. E dizer-lhe, como disse o seu filho pródigo: Pai, pequei contra o céu e contra a terra, não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. O Pai sabe como te abraçar, te receber e te dar o Espírito, e te dar vestes novas, e te dar cura, e te dar nova vida. Não recuse, portanto, a graça do Senhor Jesus que é estendida a todos nós através da palavra. Em nome de Jesus Cristo, sejam todos abençoados e curados. Amém.